Muito bem, amigo. Jesus e posses. Você que gosta de dinheiro, você que gosta de dinheiro. Você que gosta de dinheiro. Queridos amigos e queridas amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas no bloco Psicologia Espírita. O bloco Psicologia Espírita procura estudar temas de natureza comportamental, de caráter psicológico, de fundo emocional, correlacionando com os conceitos maravilhosos que a doutrina espírita apresenta. E estamos estudando, nesse momento, o livro Jesus e Atualidade. O livro Jesus e Atualidade inaugura a célebre coleção psicológica que foi desenvolvida pelo espírito Joana de Ângeles em parceria com o médium Divaldo Franco. Essa coleção psicológica, muita gente não sabe, começou com o livro Jesus e Atualidade. E estamos examinando, nesse momento, no dia de hoje, o capítulo Jesus e Posses. Esse trabalho de Jesus e Atualidade é feito em conjunto, em parceria, em dupla. Eu, Flávio Santos, com minha amiga Patrícia Lins, estamos agora fazendo as nossas considerações sobre o capítulo e, logo mais, Patrícia Lins irá falar. O capítulo, portanto, que estamos a examinar é o capítulo 14, Jesus e Posses, do livro, portanto, Jesus e Atualidade. Joana de Ângeles começa o capítulo citando um dos temas capitais do desenvolvimento do ser espiritual e que foi já assunto ao longo das épocas da maioria das tradições religiosas. A tradição religiosa sempre citou e sempre fez considerações, sempre se debruçou sobre o apego como sendo um dos grandes obstáculos do espírito para transcender a matéria do ponto de vista do sagrado, do ponto de vista do religioso. Portanto, o espírito Joana de Ângeles está citando um dos grandes desafios do espírito na sua transcendência em relação ao mundo material e por isso foi sempre um objeto, um tema importante abordado pelas tradições religiosas. Não é por outra razão que as grandes religiões do passado sempre se referiram ao apego como sendo um assunto importante, um assunto que era objeto de interesse da religião, portanto, que trabalha a espiritualização do ser humano. O apego sempre foi considerado um grande obstáculo para a união do indivíduo com Deus, a sua transcendência, a depender da tradição religiosa, né? Cada tradição religiosa apresenta um conceito a esse respeito. É interessante, no entanto, pontuar que desde o budismo, que considera o apego um dos grandes obstáculos para a transcendência humana, até a tradição católica cristã, até a tradição medieval do cristianismo, que também aborda o apego como sendo a fixação do indivíduo nesse mundo e, portanto, um pecado que atrapalha o indivíduo de se aproximar da divindade, nós vemos, portanto, o apego sendo assim considerado, sendo assim caracterizado como sendo uma espécie de situação demoníaca, situação diabólica, uma situação repulsiva. O apego sempre foi considerado uma situação ou um repertório repulsivo do qual a criatura deveria se afastar. Essa é a mentalidade religiosa e é isso que passou ao longo dos tempos. Joana de Ângeles, no entanto, nesse capítulo, faz uma abordagem muito interessante sobre o apego do ponto de vista psicológico. Mas não é à toa que a tradição espiritual, mesmo que em alguns momentos de maneira distorcida, se referiu ao apego como sendo um grande obstáculo. No caso da tradição religiosa, repetimos, a ideia era que o apego era um grande obstáculo à transcendência do espírito. No caso do enfoque psicológico, Joana já começa o capítulo dizendo que o apego gera sofrimento. Mas aqui o sofrimento é o sofrimento de natureza emocional. O apego gera tormento, gera conflito, gera situações embaraçosas para o espírito, gera aflições. Allan Kardec também se interessou por essa questão, tanto em O Livro dos Espíritos como em O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que o apego fixa o espírito nesse mundo, no mundo material, de alguma forma envolvendo-o em uma espécie de neblina, de névoa, que o distancia da sua dimensão espiritual. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, embora repita a tradição religiosa, o enfoque e a explicação é muito mais sofisticada, é muito profunda, porque não coloca o apego como
sendo algo para ser temido, mas para ser entendido. Porque o apego distancia a criatura de Deus, distancia a criatura do mundo espiritual. Não porque as coisas materiais são ruins, que devem ser afastadas, porque são pecaminosas, né, que devem ser vistas de maneira repulsiva. Não, é porque o indivíduo mergulha no mundo da matéria e não consegue sair dessa nuvem na qual ele se encontra mergulhado. O apego fixa mentalmente, por isso a correlação com a psicologia, fixa mentalmente, emocionalmente o indivíduo no mundo material, no mundo das sensações. E isso faz com que o indivíduo não consiga sintonizar mentalmente, não consiga desenvolver dentro de si mesmo as manifestações e as potencialidades do espírito. Potencialidades essas que vão levá-lo a se identificar não apenas com o eu espiritual interior, mas com o mundo dos espíritos invisível, desencarnado. É uma questão de apurar a percepção que faz o indivíduo reconhecer-se como espírito e perceber a dimensão espiritual dentro dele mesmo, para, ao olhar para fora, também conseguir vislumbrar, além do mundo visível material, a dimensão transcendente, metafísica, a dimensão espiritual. É interessante porque Kardec tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte, que os bens terrenos, embora não sejam maus e são recursos a serem utilizados, se configuram como uma espécie de laço sensual por excelência que liga o indivíduo à vida material, arrastando a uma vida toda sensual, que faz ele se distanciar da vida espiritual. O termo sensual aqui quer dizer o termo sensorial, ou seja, a ideia da fixação apenas na sensação. É interessante pensar nisso porque Kardec, quando aborda a questão do apego de uma outra forma, mas inclusive utilizando a expressão apego aos bens desse mundo, ele vai dizer que do ponto de vista da evolução, o apego se desenvolveu, se configurou a partir do momento em que o psiquismo começa a despertar para a razão, mas tendo as experiências animais, as experiências instintivas de períodos anteriores, nas quais o instinto de conservação era predominante, era forte, para manter a espécie era necessário, era um recurso da natureza para manter e preservar a espécie, o instinto de conservação que liga o ser à matéria, o psiquismo à matéria, que fixa o psiquismo à matéria, gerou no indivíduo o apego na vida racional. Porque o animal, ele se fixa à vida material porque ele age por instinto e automaticamente, instintivamente, ele retém a vida material. O ser humano, quando começa a pensar, ele, por herdar emocionalmente, inconsciente, a experiência do instinto de conservação, ele desenvolve o apego. Porque o apego é, do ponto de vista da nossa análise aqui, é uma opção de se apegar, né? Porque é, portanto, fruto da experiência humana. Então, porque o instinto de conservação da vida é um mecanismo natural e necessário que a vida nos ofereceu. Quando o indivíduo chega na espécie humana, herdando esse instinto de conservação muito forte, ele quase sempre desenvolve e escolhe o apego para se agarrar à matéria, porque agora ele pensa, e ao raciocinar, ele é predominado naturalmente pelos instintos, a princípio, no desenvolvimento evolutivo, ele é mais apegado. É como se dissesse o seguinte, em determinadas fases, determinado comportamento é natural, chega em outro período, em outra fase, aquele comportamento não é mais natural. Pensemos aqui na metáfora da criança. A criança em fase infantil, ela tem alguns comportamentos que são naturais, mas se o adulto continuar se comportando como uma criança de 3 anos, já é inadequado. Então, é mais ou menos essa ideia aqui que passa. Kardec desenvolve a questão do instinto de conservação, vai dizer que o apego é fruto desse instinto. E ele diz, o apego é uma coisa ruim, o instinto de conservação da vida é uma coisa boa. De uma coisa boa, a origem do apego é uma coisa boa, gerou-se o instinto de conservação. E Joana vai dizer o seguinte, que as pessoas que ficam apegadas e que ficam agarradas à experiência material e aos bens e aos recursos desse mundo, embora os recursos dão a ela uma certa fortaleza aparente e uma certa segurança, mas no fundo são criaturas frágeis. Quanto mais apego eu tenho, mais frágil eu sou. Por quê? Porque Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, quanto mais apego eu tenho, mais medo eu tenho. Olha que coisa interessante, o instinto de conservação da vida
se prender à matéria, gerou também o medo. Do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia evolutiva, o medo é uma das emoções mais iniciais, uma das emoções primeiras que surgiram no psiquismo racional humano. Por quê? Porque o medo também é a origem do instinto de conservação da vida. Um animal, diante de uma ameaça, ele foge ou ele combate. O ser humano herdou esse instinto de conservação da vida e na experiência humana, de novo, na experiência racional, na experiência emocional, porque o animal não tem consciência, mas ele age automaticamente diante de uma ameaça. Nós, diante de uma ameaça, pelo instinto de conservação da vida, que é bom, que é natural, mas na fase humana precisa ser equilibrado, direcionado e educado, gera-se o medo. E o medo faz com que a gente reaja de maneira agressiva, por isso que a agressividade é medo, a agressividade é insegurança, é medo de ser agredido, eu agrido antes, ou de fuga, que também é medo. A predominância da matéria sobre o psiquismo e a fixação do psiquismo sobre a matéria gerou o apego, também gerou medo. Muito interessante, ela vai dizer o seguinte, que o apego fomentado, habituado e alimentado gera medo. Quase sempre a gente analisa essa situação ao contrário, né? A gente diz o seguinte, que o medo, a pessoa que fica com medo, ela fica apegada. Ou seja, o medo gera o apego. E é verdade, o medo gera o apego. Se eu tenho muito medo, eu acabo me apegando às coisas para me proteger, né? Se eu tenho medo, por exemplo, da pobreza, eu fico acumulando coisas, acumulando... Muito bem. Joana Diante está fazendo uma análise emocional dizendo que da mesma forma que o medo gera o apego, uma causa emocional, gera uma conduta social e moral, ela vai dizer que é uma via de mão dupla, que o apego gera o medo. Ora, se eu conscientemente fico me apegando, escolho me apegar às coisas, à medida que eu me apego, eu reforço meus medos e eu acentuo a minha tendência a cada vez ficar mais inseguro e ficar mais com medo. Em outras palavras mais psicológicas, quanto mais eu quero ter controle das situações materiais, menos controle eu tenho e mais insegurança eu fico. É essa análise psicológica que Joana aqui vai trazer. Tanto é que ela vai dizer que rico é todo aquele que doa, todo aquele que investe na vida. Por quê? Porque ela vai dizer que os bens do mundo material são transferências. Eu achei essa colocação tão interessante. Ela vai dizer que os bens do mundo material são transferências. São recursos que são transferidos para nós e a gente transfere para os outros. E é por essa razão que os bens desse mundo são experiências que ela diz que é de permuta. É interessante Joana colocar isso, né? Ela diz que tudo na vida material são permutas. E é verdade. Se você tem dinheiro, o que é que você faz com esse dinheiro? Você permuta por outras coisas. Se você, por exemplo, pega o dinheiro e compra um livro, você está trocando o valor financeiro, o valor monetário, por um valor cultural, que é o livro. O que é que o livro vai lhe trazer? O que é que o livro vai lhe beneficiar? Se você compra com o dinheiro um computador, um aparelho tecnológico, você está trocando, permutando o valor monetário por um valor tecnológico. Se você pega o dinheiro e compra um carro, uma moto, um veículo de locomoção, você está trocando o valor monetário por um valor de locomoção que vai lhe dar um potencial de deslocamento e assim por diante. A questão é o seguinte, que tipo de transferências a gente faz com os recursos materiais na vida? O que é que a gente está trocando? Porque eu posso pegar o dinheiro e utilizar o dinheiro em prol do conhecimento, da cultura, em prol do meu desenvolvimento como pessoa, mas eu posso utilizar o recurso para a orgia, para o crime, eu posso utilizar o recurso para prejudicar alguém, eu posso utilizar meus recursos para transformar esses recursos em prazeres exorbitantes e excessivos, eu posso utilizar o recurso, por exemplo, para a sexolatria, para a toxicomania, para o abuso de álcool. Então eu estou fazendo transferências, permutas, eu estou utilizando o recurso monetário que eu tenho, de alguma forma, para me dar a mim mesmo determinado tipo de experiência, de sensação. Então, que tipo de troca a gente faz? Porque os valores humanos, os bens terrenos, como dizem Allan Kardec, são neutros. Ético-moralmente falando, não são nem bons nem ruins. Mas o que é que eu faço? Por isso que nas parábolas de Jesus, ele sempre fala de um senhor que dá a terra, ou um senhor que distribui talentos, ou um senhor que distribui recursos, né? E a depender do que o indivíduo trabalha, do que o indivíduo planta, do que o indivíduo investe nos recursos, ele transforma aqueles recursos e mais tarde vai prestar contas.
Boa parte das parábolas de Jesus ele faz isso. E é por essa razão que na segunda parte do capítulo de Joana, ela cita o encontro de Jesus com o jovem rico. Quando o jovem rico aborda Jesus e ele diz, vai, dá tudo que tens. E Joana explica, dizendo que não era fazer apologia da pessoa ser miserável, mendiga e ser um peso social nas costas do poder público. Não é isso. A ideia ali é porque o indivíduo, na verdade, não queria fazer permuta nenhuma. Ele não queria se doar, ele queria ganhar mais, ganhar cada vez mais e ao mesmo tempo ficar bem com o mestre e passar a impressão de que estava também aderindo a uma causa, a uma proposta que era positiva, que era vista com bons olhos por boa parte da população. Então ele queria ganhar dos dois lados, ter cada vez mais poder sobre as pessoas e ao mesmo tempo se doar à causa do mestre para, de alguma forma, se tornar, ainda que aparentemente, espiritualizado. Jesus, que penetrava no âmago do ser, diz daquela forma forte que toda escolha exige uma certa renúncia, uma certa abdicação. Então, o que Jesus quis dizer com aquela expressão forte é isso, é que ele, na verdade, não estava interessado em, na verdade, se doar. Essa é a ideia, se doar. Por quê? E aí Joana entra no ponto alto desse capítulo que eu considero, que é o que a gente vai examinar agora. O ponto alto do capítulo é por isso que ela cita o jovem rico, porque Joana vai dizer o seguinte, que o apego ao dinheiro e aos objetos materiais e às coisas desse mundo são apenas a ponta do iceberg. Ela diz que a frase de Jesus foi forte, parece soar forte ao moço rico, porque na verdade Jesus não estava preocupado da pessoa ter ou não ter. Porque ter ou não ter não é sinônimo de apego. A pessoa pode ter bens e não ser apegada, e a pessoa pode não ter e ser apegada. Quanta gente que às vezes vive na miséria e é apegada. Porque há muita gente que tem apego pelo que tem, e há pessoas que têm apego por aquilo que não tem e gostariam de ter, e vivem a vida inteira insatisfeitas por ter aquilo que talvez nunca terão. Então vejam que é algo muito mais complexo. O que Joana está chamando a atenção aqui, na frase de Jesus para o moço rico, vai, dá tudo que tem, doa aos pobres e vem, segue-me agora, é que Jesus estava preocupado com outros apegos que aquele jovem rico carregava. Porque os apegos aos objetos materiais é apenas a ponta do iceberg. Os apegos aos objetos e aos recursos financeiros denunciam apegos às paixões morais que a alma carrega e que é decorrente daqueles apegos a objetos. Essa é a questão. Quando eu tenho um apego, por exemplo, a muitas coisas materiais, eu estou apenas demonstrando que eu tenho apego muito maiores a outras coisas que não são materiais. Às paixões que me satisfazem graças ao apego àquelas coisas materiais. Então, doar ou se desapegar ou se desprender dos objetos materiais é apenas parte do processo, que não é a parte mais importante. O desapego aos bens materiais é o exercício para eu me desapegar das paixões morais, das paixões em que eu me comprazo. O jovem rico não era apenas e especialmente apegado aos objetos materiais e às suas riquezas. Ele era apegado a paixões interiores, a paixões morais, e esse apego às suas paixões denuncia que ele não queria se modificar. Essa é a questão. Quando nós somos apegados às nossas paixões, nós não queremos nos despojar delas. O jovem rico é o protótipo do homem atual, que muitas vezes gera cada vez mais necessidades. E quando nós geramos necessidades cada vez mais, nós estamos gerando mais carências. E é por isso que a gente tem tanta coisa e a gente é tão carente. É por isso que a gente tem tantos recursos atualmente, tanta possibilidade de interagir, de comunicação, e nunca houve tanta solidão por conta dessas posses. Por quê? Porque ela acaba o capítulo dizendo o seguinte, que o apego gera o medo da falta, o medo da carência, o receio de faltar, a insegurança de um dia não ter. Porque quanto mais eu me apego, mais necessitado eu me sinto daquilo que eu me apego, e mais aquilo me faz falta se um dia eu não tiver. Olha o conflito psicológico nesse sentido, porque quando eu me apego às paixões morais, eu posso até dispensar dos objetos materiais, mas eu continuo apegado a meu orgulho, a meu egoísmo. Aliás,
Concluo o meu comentário dizendo que orgulho e egoísmo fazem parte, portanto, de uma estrutura única. Por isso que Allan Kardec vai dizer que o egoísmo é a chaga moral, mas que a base do egoísmo é o orgulho, o sentimento de superioridade. Porque quando eu me sinto superior ao outro, eu começo a me achar merecedor de ser servido. Eu quero ser servido e não servir. Então, veja bem, por isso que Kardec vai dizer que o egoísmo é a causa de todos os males. Mas na base do egoísmo há o orgulho, ou seja, o sentimento de superioridade. O que é que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma que o apego gera um sentimento de superioridade, quanto mais eu me apego, quanto mais eu me retenho nas coisas materiais, mais outras coisas se desenvolvem em mim. Por exemplo, o sentimento de orgulho, de que eu sou mais importante do que os outros, por isso eu mereço mais. Como o contrário, o orgulho, o sentimento de superioridade me gera a ideia de que eu tenho que ter mais. Porque como eu sou mais importante, então egoísmo gera orgulho, orgulho gera egoísmo. O que é que eu quero dizer com isso? Que a gente separa apenas para entender. Porque na prática, essas duas coisas estão misturadas. Orgulho e egoísmo, na verdade, fazem parte de um quadro só, único. Porque o egoísmo está associado ao orgulho e orgulho está associado ao egoísmo. Por essa razão que o ponto alto do capítulo é o apego às paixões morais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para continuar os nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, dessa primeira obra, Jesus e a Atualidade. Este é mais um vídeo deste quadro para Raciocínios Espíritas, no quadro intitulado Psicologia Espírita. Estamos gravando isso juntamente com o nosso amigo Flávio Santos, e hoje o objeto de estudo é o capítulo 14, Jesus e Posses. Nesse capítulo, Joana de Ângeles o inaugura, nos suscitando uma importante reflexão. Quais são as nossas posses? O que de fato nós possuímos? Do que nos vangloriamos obter ou deter sobre o nosso poderio? Porque se nós nos consideramos como espíritas, espíritos encarnados, nem o ergástulo carnal no qual estamos internados é de fato nosso. Graças à misericórdia divina que nos permitiu reencarnar, e graças a duas almas que se encontraram e decidiram sobre o patrimônio do sexo nos conceber, nós estamos aqui. E essas vestes carnais são apenas nossas como usufruto, para que nós possamos usar o corpo a fim de ter as nossas experiências, criar vínculos com as pessoas, estabelecer relacionamentos, interagir no mundo material e nos acrisolar moralmente. Porque a métrica para que nós possamos entender e saber como anda o nosso relacionamento com Deus, nós não vamos obter contando as horas que passamos na solitude, refletindo sobre a vida. Nós vamos contar em função das horas que nós passamos na convivência com o outro, perdoando as ofensas, nos exercitando em amar, trabalhando as nossas próprias imperfeições, trabalhando em prol do bem. Isso significa dizer que a minha métrica de evolução espiritual é em função do tipo e da qualidade de relacionamentos que eu consigo estabelecer. E penso, não foi por outra razão que Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, autor da psicologia analítica, disse algo mais ou menos assim: onde há amor, não pode haver sentimento de posse, e onde há posse, na verdade é uma grande ausência de amor. No momento em que Carl Gustav Jung estabelece posse e amor como antíteses, ele nos diz que o sentimento de posse é o sentimento contrário ao de amor, e sem amor nós não podemos evoluir moralmente nem espiritualmente. Portanto, para amar é necessário desapegar-nos, é necessário que nós esqueçamos a posse. E aí Joana de Ângeles vai conduzir um raciocínio perfeito, dizendo que os recursos materiais, os recursos externos, são muito importantes para que nós possamos desenvolver as nossas riquezas íntimas, qual garimpeiro, colocar as nossas pedras preciosas e sacudir numa bateia, a fim de deixar luzir os diamantes, as safiras, os topázios, e deixar cair os pedregulhos, sem valor e sem importância. Portanto, nós precisamos nos esforçar para não deixar que as posses nos detenham, mas sim nós, temporariamente,
detemos as posses, sempre com esse olhar mais amplo e infinito. Joana de Ângeles vai também dizer que o poder é uma falsa sensação de controle. Ou seja, toda vez que nós acreditamos que temos posses, é como se nós estivéssemos buscando no exterior uma forma de nos sentir mais seguros, mais confortáveis. Por exemplo, um pai de família que tem muitos filhos geralmente vai se preocupar em ter reservas materiais a fim de que quando passar por algum tipo de privação não lhe falte o recurso do alimento, do remédio ou de outras providências em relação aos seus filhos. Nesse ponto, a preocupação com as posses dá uma segurança. A segurança material, a segurança de manutenção da vida, e esse propósito é muito elevado. Mas em tudo há intenção. Que a nossa real intenção em angariar esses recursos não seja para satisfazer a nossa prodigalidade, nem para que nós nos comprazamos em ter grandes tesouros amontoados. Os verdadeiros tesouros são aqueles do coração. Isso porque todo aquele que se torna avarento, na verdade, tem o seu coração enregelado. Os sentimentos ficam como que petrificados e ele não tem mais a sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Talvez foi por isso que Jesus disse que as verdades eternas são mais compreensíveis aos humildes e puros de coração do que aos doutores e sábios. Quem passa por uma dor tem a oportunidade ímpar de passar por uma porta de iluminação e de reconhecer um caminho para perceber a vontade divina. Se souber ressignificar a dor, se souber perquirir a si mesmo, a sua própria consciência em relação às causas anteriores das suas aflições. E mais que isso, se souber se entregar. A felicidade consiste no desapego. A felicidade consiste em perder o controle. Por isso, quando nós nos tornamos prisioneiros do Cristo, prisioneiros do amor maior, e nós perdemos o controle, nós deixamos que Jesus nos conduza para os caminhos dos píncaros da felicidade beatífica. E toda vez que nós temos esse sentimento egóico de angariar, de ter para nós e só para nós muitas vezes acabamos neurotizando as relações. Neurotizar as relações significa um indivíduo que tem uma instabilidade emocional e que não consegue não manter o controle. E por isso acaba desenvolvendo uma série de transtornos. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos dissociativos, como uma forma desesperada de manter para si o outro, como se o outro fosse propriedade sua. E aí é que nós vemos os sentimentos negativos de inveja, de ciúme, degringolando nas violências domésticas, nas agressividades, nas ofensas gratuitas, que escondem, na verdade, uma grande falta, uma falta de segurança íntima, uma falta de plenitude, de identificação com o meu eu interior. E eu preciso viver na epiderme dos sentimentos, na epiderme das sensações. É como se eu quisesse ancorar o meu coração em algo que se move, em uma areia movediça, e não ancorasse num local fixo, fundo, profundo e seguro como dentro de mim mesmo. Isso significa que eu tenho que viver com os outros para poder me acrisolar, mas não posso viver para os outros. Mas isso não significa não doar-se nas relações. Isso não significa não amar. Isso não significa ser egoísta. Muito pelo contrário. Isso significa renunciar a si mesmo. Quando nós renunciamos às posses, seja lá de que recurso for, nós renunciamos ao nosso próprio ego de deter aquele recurso somente para nós. E aí, nós conseguimos sentir a felicidade com o outro que está feliz. Nós conseguimos nos realizar com o outro se realiza, seja na área afetiva, seja na área profissional, seja na área familiar, seja numa grande meta que ele tanto pleiteou. E aí nós nos lembramos da história do mancebo rico que procura Jesus. Mestre, sou rico, detentor de muitas posses, mas tenho uma vontade íntima de segui-lo. Eu honro o meu pai e a minha mãe,
e cumpro todos os mandamentos. O que é mais fácil para segui-lo? E Jesus, perquirindo o âmago daquele ser, lhe diz: larga tudo, deixa tudo, despoja-te de todos os seus bens e segue-me. E o mancebo fica um pouco reticente, porque pensa em todos aqueles recursos que ele tem e que precisaria abrir mão para seguir Jesus. Será que a troca, pensa ele, vale realmente a pena? Será que a segurança que este homem, o divino Rabi da Galileia, tem para me dar é suficiente para prover todas as minhas necessidades? Ele fica reticencioso e diz, como que a justificar a própria consciência: mestre, eu não posso agora. Eu tenho uma corrida de bigas, eu tenho que ir ter com os meus familiares, eu tenho que me despedir dos meus amigos. Eu não posso agora. Eu não posso. O sacrifício dele não ia até ele mesmo. O sacrifício dele não contemplava desfazer-se de tudo que ele tinha. E Joana de Ângeles vai dizer, ele queria mais. Ele queria manter todas as posses que tinha e queria mais. Queria Jesus. Mas aquilo não era possível. Porque o reino que Jesus lhe apresentava era transcendental. E o reino que ele detinha era essencialmente material. Ele vai e perde a oportunidade luminosa da sua vida. Em outra parábola, Jesus vai dizer que daquele que nem tem, lhe será retirado, e aquele que já tem, lhe será dado. Parábola dos talentos. Assim conosco, se nós quisermos receber as beatitudes dos céus, se nós quisermos sentir em nosso espírito as bem-aventuranças, nós precisamos nos despojar de tudo que nós temos. Nós precisamos cultivar, fazer multiplicar esses talentos que Jesus nos deu, que o Pai nos deu. E esses talentos não têm a ver com posses. Eu tenho aquilo que eu sou capaz de dar. Eu dou aquilo que já é meu. E o que é meu são apenas essas conquistas imorredoras, essas conquistas transcendentais, que a morte jamais é capaz de sucumbir. As vestes carnais, a beleza, a juventude, tudo passa. Mas a nossa consciência, purificada no bem, esta fica. Os nossos ideais superiores, o nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo, sentimental, isso fica. É conquista do espírito. E aí, como na parábola do festim de bodas, nós estaremos ornando o nosso espírito de virtudes, preparados com a nossa veste nupcial. E estaremos aptos, portanto, a sentar na mesa junto com o noivo. Então, meus amigos, que nós possamos renunciar a tudo que é externo, para que possamos nos entregar ao Criador. Todas as posses são transitórias. As únicas, imanentes ao nosso espírito, são aquelas que conquistamos através do nosso esforço, sacrifício e do nosso trabalho de evolução.